Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Hoje, no segundo dia de reflexão com o tema Administrar para Prosperar. Administramos todas as áreas da nossa vida porque o Senhor nos criou como auxiliadora, idôneas, capacitadas para ajudar, para observar ao lado do nosso cônjuge, por exemplo, ao lado dos nossos filhos, na empresa onde você está, junto aos colaboradores que estão ao seu lado, na escola, no seu ministério, ou seja, onde quer que o Senhor tenha te colocado como mulher, serva de Deus, Ele te capacita para auxiliar e para ajudar e assim cumprir os propósitos de Deus. Mas o foco dentro dessa série de reflexões é o foco financeiro. Como mulher, criada para auxiliar, como que eu ajudo na administração financeira do meu lar ou de qualquer ambiente onde eu esteja inserida para que haja prosperidade. Administrar o quê? Administrar aquilo que não é meu. Então somos mordomos, aquela figura do mordomo que ele é contratado para administrar o que não é dele. Então o Senhor tudo nos concede para administrarmos como mordomos aquilo que é dele, porque tudo que nós temos, tudo que nós vivemos vem de Deus. E o Senhor diz para precisamos administrar bem para prosperar. Porque o que é essa prosperidade? É o desenvolvimento a partir de algo. A partir do que você vive hoje, seja numa abundância financeira ou no menor valor financeiro, mas o Senhor diz que nós precisamos ter em mente a questão da estabilidade financeira, saber viver com muito e saber viver com pouco. E como mulheres, precisamos então pedir a Deus sabedoria para lidar com todas essas situações. Falando sobre a mulher hoje casada ou aquela que pretende se casar, no livro de Gênesis, no capítulo 22, no versículo 24, diz assim: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, a ideia do casamento, a ideia da união matrimonial é a ideia de que se haja uma só carne, uma união. Então, não existe aquilo que é meu dentro do casamento e aquilo que é do esposo dentro do casamento, mas existe o que é nosso. Porque a palavra nos ensina que deixará o varão pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Então, uma única vida. E no livro de Mateus, no capítulo 19, também menciona sobre essa questão da unidade do matrimônio, onde tudo pertence a uma só carne. Que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Então ele menciona sobre uma pergunta que alguns homens fizeram para Deus a respeito do casamento. E continua no versículo 5 e diz: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. São duas pessoas, homem e mulher, unidos no matrimônio, mas como uma só carne. Tudo é uma unidade familiar. E no versículo 6 diz: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, precisamos ter a ideia do casamento, da união familiar, a união matrimonial, a respeito da unidade. Então, não existe o que é só meu, não existe o que é só do esposo, mas há uma unidade. É evidente que algumas famílias ainda não vivem esta realidade, essa verdade de Deus. Mas, diante da apresentação da palavra do Pai, da exposição do que Ele diz sobre o casamento, você, como esposa, precisa agora, em oração, para que o pensamento sobre a verdade sobre o casamento venha a se concretizar na sua vida. E quando ele fala uma só carne, não são somente em alguns aspectos do casamento, mas em todos, inclusive na área financeira. Hoje, as mulheres participam na contribuição financeira do lar entre 70% e 80% dos lares. Um número bastante expressivo que vem decorrente de um contexto histórico desde a Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde
teve a necessidade de que as mulheres fossem para o mercado de trabalho porque os homens foram para a guerra e muitos não voltaram. E então, hoje, dentro de uma instabilidade econômica contemporânea, muitas mulheres se veem na necessidade de ajudar financeiramente no seu lar. É necessário que haja um diálogo, se você contribui financeiramente ou se você não contribui financeiramente. Tem que haver, então, uma comunicação quanto às finanças da casa, porque somos uma só carne. E também tem aumentado o número de mulheres que deixam de trabalhar para cuidar dos filhos, porque também o salário recebido não é compatível com o desembolso para que haja o cuidado de terceiros com os filhos. Então, há uma realidade que ela está sendo transformada de mulheres que saem também do mercado de trabalho para ficar com os filhos. Por isso que, independente da estatística, esta é uma conversa, esta é uma realidade onde tem que ser clara entre esposo e esposa. E anotei algumas situações onde os lares vivem, onde esposo e esposa trabalham, mas um não conhece as finanças do outro. O valor financeiro, ele é totalmente dividido. Cada um administra os seus valores e cada um tem a sua competência, tem a sua responsabilidade diante do que tem que ser pago em casa. Há lares também onde os dois trabalham e somente os recursos do esposo são para toda a casa, todas as despesas da casa, e a mulher não tem nenhum conhecimento do que acontece e o seu dinheiro é para usar conforme deseja. Há outros lares onde a realidade do financeiro, onde os dois trabalham, o valor financeiro ele é unido fisicamente. Então, os dois vão para uma só conta bancária, por exemplo, dali saem para pagar todas as despesas da casa. Há outras situações onde somente o esposo trabalha, a esposa não trabalha e ela não tem nenhum conhecimento nem do valor do seu salário, não conhece sobre as despesas da casa. Já há outros lares onde somente o esposo trabalha, a esposa conhece o valor recebido, conhece as despesas da casa e tudo é comunicado para que haja uma boa administração e assim tudo é conversado, mesmo a mulher não participando financeiramente a partir de um trabalho remunerado, mas participa na administração do lar quanto às despesas. Então há várias realidades. O que é a ideal? É que esposo e esposa, como uma só carne, conheçam todo o recurso financeiro da casa e como este é gasto, como este é administrado e como este também é poupado. Então isso é necessário uma comunicação entre as duas partes. Se a esposa trabalha ou se a esposa não trabalha, isso é uma questão de conversa clara e objetiva com o seu esposo, sabendo que nós, como esposas, temos as nossas prioridades do cuidado com a casa, com os filhos, na administração do lar, como está em Tito, como boas guardiãs do nosso lar. Então, mesmo que você seja uma mulher que trabalhe fora de casa, você tem que entender as suas prioridades dentro de casa. E aí é uma questão de conversa, de comunicação com o seu esposo, de como tudo isso aconteceria. O importante aqui, como Gênesis trata, em uma só carne. É uma unidade. Se é uma unidade, não existe separação na comunicação, mas há uma unidade na comunicação para administrar as finanças, para que haja uma estabilidade financeira no seu lar, seja em momentos de abundância financeira e seja em momentos de escassez. Há famílias, por exemplo, que hoje depende totalmente da provisão de alguém que esteja usado por Deus para que a família tenha alimentos. Porque hoje na casa há o desemprego, mas mesmo em situações onde a família depende financeiramente de outra família, mesmo assim tem que ter uma conversa e a administração dos recursos que tem recebido. Então tudo diante da administração para prosperar é necessário conversar. Quais são as contas?
quanto é possível poupar, a conversa sobre os 10% do dízimo, o quanto ofertar, o quanto ajudar o próximo. Então, tudo tem que ser conversado para que haja uma unidade, inclusive na área financeira da sua casa. Isso é bíblico, isso é importante porque a palavra diz que o homem une-se à sua mulher como uma só carne, não são mais dois, mas um. E não podemos excluir dessa unidade a questão financeira. Se hoje você não vive essa realidade de unidade financeira em questões de conhecer as finanças e despesas da casa, é preciso que você entre em oração e peça a Deus sabedoria de como chegar e alcançar esta conversa com o seu esposo, porque a palavra também diz que não é por força, mas no amor. Então não adianta chegar e exigir se hoje você não vive essa realidade, mas diante de Deus, orar e o Espírito Santo vai te direcionar de como fazer. Nos próximos dias, vamos continuar nesta reflexão, administrar para prosperar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.